A partir do dia 30 de novembro, quem viajar de ônibus vai ter que pagar o valor total da passagem, mesmo que desça antes do destino final. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Idecira Amorim, boa tarde, que é especialista em direito do consumidor. Doutora, isso significa que se eu comprar uma passagem daqui para Uberlândia, talvez, e descer uma cidade antes, Cristalina, quem sabe, eu vou ser obrigada a pagar o valor total dessa passagem? Não seria ferir o direito do consumidor? Boa tarde. Não necessariamente o consumidor vai precisar pagar essa tarifa cheia, digamos. Porque como que é regulado? A NTT ela regula essas tarifas por seções. Então, as seções são o quê? São os trechos em que há obrigatoriedade de parada do ônibus. Então, quando ela divide por seções, o consumidor ele pode adquirir a passagem para cada seção. Se, digamos que o ônibus saia de Brasília e vá para o Tocantins, nesse transcurso tenha 5 seções. Cidades, a gente pode dizer, são né? Cidades, isso, são as cidades. Pontos de parada. Isso, exatamente. São os pontos de parada obrigatória. Então, o consumidor ele pode comprar passagem apenas até aquele ponto de parada obrigatória. Sem pagar o valor total. Sim, ele paga pelo percurso, a quilometragem percorrida, porque senão nós vamos ter um enriquecimento ilícito. A transportadora ela vai estar ganhando por um serviço que ela não está prestando. Certo? Então, se o consumidor o trajeto, repetindo, o trajeto é até o Tocantins, mas ele quer parar em Gurupi. E Gurupi é um ponto de parada obrigatória, então ele compra apenas até Gurupi. Mas que isso fique claro, o consumidor tem que comprar e decidir isso no momento da compra. Se ele comprar até o Tocantins e decidir descer, aí ele perde o direito. Se ele descer, o que vai determinar é o bilhete. Bom. Agora, se ele entra, por exemplo, ele embarca em uma parada de lanche, em que não é parada obrigatória, é uma parada apenas para lanche, aí ele paga sim a tarifa cheia. Aí ele paga pelo valor da passagem do trajeto anterior, da cidade anterior até a cidade subsequente. Aí sim o consumidor pode ficar atento que vai valer a determinação da NTT. Se ele embarcar fora de uma rodoviária, num ponto de parada, ele é obrigado a pagar assim, o valor cheio da passagem. Exato. Mas a transportadora é obrigada a fornecer essa informação ao consumidor antes de ele adentrar no transporte. O consumidor tem que ficar atento para qualquer tipo de cobrança abusiva aí nesse caso. Isso. E não é só esse problema, que quem pega ônibus tem várias outras dúvidas e outras questões. A gente conversou com alguns telespectadores. Vamos assistir agora uma pergunta? Se a minha bagagem foi extraviada pela empresa de ônibus, o que eu devo fazer? Doutora, e aí? Como evitar prejuízo? Olha, a NTT, ela regulou todas essas questões, equiparando, inclusive, ao transporte aéreo. Então, se a transportadora ela foi responsável pelo extravio, pela perda ou pelo dano na bagagem do consumidor, ela é obrigada a reparar. Então, o que o consumidor tem que fazer? Reclamar imediatamente. Desembarcou, viu que a bagagem está perdida, houve o extravio ou houve o dano na bagagem, ele deve reclamar imediatamente na transportadora. Depois da reclamação, como é que ele vai garantir que ele vai ser ressarcido? A empresa ela tem 30 dias para resolver o problema. Se em 30 dias ela não resolver o problema, então ele deve reclamar na NTT, ou se ainda assim não resolver, aí é a justiça, o juizado especial. Aí, para quem compra passagem aérea, parece que as coisas são um pouco mais claras, né? É a mesma regra, a senhora estava dizendo, né? Sim, pouca alteração. Pouca alteração com relação a atraso. O extravio de bagagem é a mesma coisa. O atraso é um pouco menor, porque para as companhias aéreas aí são 4 horas para a acomodação, a alimentação, para o transporte terrestre. Em 1 hora o consumidor já pode desistir, já pode pedir o dinheiro dele de volta, já pode ir em um outro transporte. O direito ele começa a ser exigido a partir de 1 hora de atraso. Então, o que fazer? Se eu cheguei na rodoviária e daquele ônibus, normalmente a gente pega outros também, como acontece no avião. Cheguei na rodoviária e meu ônibus está atrasado. O que fazer? O consumidor deve esperar em até 1 hora.
Se em 1 hora não tiver outro ônibus disponível nas mesmas condições daquele que foi adquirida a passagem, o consumidor ele pode exigir que a companhia o coloque em outro transporte, em outro ônibus, inclusive de outra transportadora, e nas mesmas condições. Se esse transporte não estiver nas mesmas condições que foram adquiridos pelo consumidor, ele vai ter direito ao desconto nessa passagem. E aí ele vai receber esse valor da diferença imediatamente. Legal, agora vamos assistir mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber se é possível remarcar passagem de ônibus. Essa é uma boa pergunta também, né? Improvisos acontecem, às vezes a gente precisa remarcar. É possível sim, até 3 horas antes do embarque. A passagem, ela vale por 1 ano. Então, durante este 1 ano, o consumidor pode fazer uso dela. Então, se acontecer um imprevisto, não vai poder viajar, ele pode sim ir na companhia e remarcar essa passagem para esse período de 1 ano. O ideal é que ele vá em até 3 horas antes, porque há uma discussão com relação à cobrança de multa por essa remarcação. Então, a NTT diz que em até 3 horas a transportadora pode cobrar multa de até 5%. Mas se o valor for menor de 3 horas, a NTT diz que a multa pode ser de 20%. E aí há uma discordância dos órgãos de defesa do consumidor, porque o Código Civil estabelece que no transporte a multa não pode ser superior a 5%. Então, esse valor que a NTT diz que é possível ser cobrado de 20%, ao nosso sentir, é abusivo, é ilegal. Doutora, a senhora continua com a gente para responder daqui a pouco mais dúvidas dos nossos telespectadores. O Jornal da Justiça está de volta e a gente conversa com a advogada Ildecir Amorim, especialista em direito do consumidor, para falar sobre os direitos do passageiro do transporte terrestre. Doutora, tem uma questão que geralmente provoca dúvida, que é a gratuidade. Quem tem direito a embarcar sem pagar a passagem de ônibus? Os idosos, os portadores de deficiência e os jovens. Sendo que os idosos é uma questão assim um pouco que gera dúvidas, porque quando a NTT diz que os idosos têm razão, têm direito, por causa do Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso diz que idoso é a partir de 65 anos. Em alguns estados, nós temos a legislação dizendo que é a partir dos 60. Então, é importante que o consumidor idoso, ele veja essa regulação no seu estado, se é a partir dos 60 ou se é a partir dos 65. E aí ele vai ter direito a 2 passagens, né, a 2 assentos. A transportadora ela é obrigada a deixar 2 assentos para o idoso. Sim, e aí o idoso chega para comprar passagem, as 2 passagens já foram vendidas. O que o idoso faz? Ele tem direito a um desconto de 50%. Se ele quiser embarcar naquele dia e naquele momento em que não tem a vaga, ele tem o direito a 50% nas outras poltronas. Isso também, esse direito à gratuidade não é só para o idoso, né? Tem outras pessoas que têm esse direito. Deficientes e os jovens, até os 29 anos, desde que comprovadamente carentes, não é? Desde que comprovadamente não ganhem mais do que 2 salários mínimos de renda familiar. No caso dos deficientes, também tem essa questão das poltronas que são separadas, que são exclusivas? Os deficientes, sim, têm cadeiras exclusivas para os deficientes, da mesma forma que os idosos. E isso também acontece, né? Se eu chegar e quiser usar esse direito, exercer esse direito e a poltrona não estiver disponível, também tem desconto. Tem o direito. O único direito que não está regulado ainda, a NTT precisa regular, é o do jovem. É o do jovem, porque está no Estatuto, né, da Juventude. E o Estatuto da Juventude diz, lá no artigo 13, que a NTT vai regular a forma desse transporte gratuito para o jovem. Vamos assistir agora mais uma pergunta dos nossos telespectadores sobre esse assunto. Se o ônibus for assaltado, como eu devo me comportar e quais são os meus direitos? Se o ônibus for assaltado, deve ficar quietinho. Deixar o assaltante levar tudo. Não reagir, ótimo. Não primeiro ponto. Mas pode. E depois? A empresa se responsabiliza? Quem vai pagar essa conta? A responsabilidade, ela vai dar culpa, né? Nesse caso específico, a empresa só será responsável se comprovar que ela deixou de dar segurança ao consumidor. Porque o transporte, ele está lá na Constituição e ele diz que é um direito social, não é? E como direito social ele tem que ser prestado e garantido pelo Estado.
o Estado delega à iniciativa privada e por isso vem ao Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque há uma relação de consumo. Então, se o consumidor demonstrar que houve negligência da transportadora, que ela não deu a segurança que se espera que dê, ele tem direito ao ressarcimento. Por exemplo, se o motorista mudar a rota, se ele tiver participação num tipo de crime, ali a empresa pode ser responsabilizada porque o motorista é responsável também naquele momento, representante da empresa. Né? É como um cúmplice. Ele pode informar, por exemplo, o trajeto e qual o melhor local onde vai haver uma parada estratégica. Então, mas isso depende de prova, isso demanda prova. Mas, no geral, a transportadora ela é responsável, porque ela tem que prestar o serviço seguro ao consumidor. Eu entendo que vale a pena se questionar judicialmente esse direito ao ressarcimento. Falando nisso, vamos voltar na questão da gratuidade ainda. Se eu chegar e me negarem esse direito, o que eu faço? Primeiramente, sempre reclamar na transportadora, procurar o gerente, um responsável. Caso continue a negativa, entre em contato com a NTT, com a ouvidoria, que a NTT vai acionar essa transportadora para que ela cumpra a lei. E se de tudo isso não ocorrer, aí o consumidor deve ir à justiça, o consumidor deve sempre procurar os seus direitos, deve sempre estar atento a esses direitos e exigir esses direitos, porque é assim que vai estar exercendo a sua cidadania. Doutora, muito obrigada pela entrevista e pelas informações aqui no Jornal da Justiça, primeira edição.